Que alegria ter você comigo aqui em mais uma edição do nosso Esporte SA. É bom demais ter a sua companhia. Você já sabe, o Esporte SA a gente fala de negócios do esporte, de histórias de vida do esporte. E hoje a gente vai falar de algo que está muito, mas muito conectado ao esporte, que é qualidade de vida. O meu convidado, eu vou deixar ele se apresentar, mas a fama dele é de Mau Mau, mas é um cara do bem, né, Mau Mau? Esse apelido não tem muito a ver com o seu estilo não, né? Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Esporte SA. Né? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para os espectadores, para os ouvintes. É isso, Marcelo. É um apelido que eu ganhei quando eu tinha 4 anos de idade, né? Quando eu estava na natação, lá na associação. O professor perguntou meu nome. Eu falei, é Maurício. Ele falou, então você é o Mau Mau. E aí, eu nem me lembro muito bem, mas eu não tinha muita condição nem de questionar, né? Ficar feliz ou alegre com o apelido, mas sou conhecido aí no meio do rugby também, pelos amigos aí como Mau Mau. Legal. O Mau Mau, cara do bem, viu, gente? Entrevisto ele faz uns 20 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho de qualidade de vida, igual eu já dei o spoiler aqui no comecinho, mas antes da gente entrar nessa sua vertente de trabalhar a qualidade de vida das pessoas, queria que você falasse do rugby, cara. E aí, falar em rugby no Brasil, por mais que o esporte já esteja consolidado, especialmente em São José dos Campos, a gente precisa fazer uma viagenzinha no tempo. Onde que surgiu um cara falando, pô, a galera jogando vôlei, basquete, natação, futebol, surgiu um cara falando, vou jogar rugby. O rugby surgiu na minha vida em 1992, né? Tinha 14 anos. E é a forma como muitos, até hoje, conhecem o esporte e ingressam na modalidade. Estava no colégio e um colega meu, Felipe, né, o apelido Shoes, inclusive no rugby todo mundo tem apelido, né? Então ele me convidou, ele já praticava, ele falou, vamos lá um dia, e aí eu perguntei, como é que é, né, esse esporte? Sempre fui, gostava muito de praticar as modalidades. Ele falou, olha, é um esporte diferente, né? Joga com a mão, mas joga com o pé também. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu falei, poxa, pode ser que eu tenha, né, alguma qualidade lá pro time. Mas é um físico bem puxado e tal, né? Então a gente treinava ali na Praça Cruzeiro do Sul, no Esplanada. E naquela época a região era bem tranquila, né? Então a gente tinha um físico que a gente corria até o balão do Urbanova. E para os garotos de 13, 14, 15 anos era desafiador, né? E, e voltava dando pique na Paulista, aquela loucura, chegava lá, fazia flexões abdominais, então o físico era um treino bem puxado. Então eu comecei a treinar e logo de início já me apeguei muito às pessoas, então o vínculo de amizade que se construía ali era muito, muito forte. E me identifiquei com aquela rapaziada e comecei a treinar, né? E o rugby aqui em São José sempre teve uma veia muito competitiva, então desde o início a gente queria saber de treinar, competir e ganhar. No início, obviamente, a gente perdia muito mais do que ganhava, mas nunca desistia, né? Sempre estava lá lutando, batalhando. E aí fui, né, avançando nas categorias. Quando a gente estava no juvenil, o São José já era a base da seleção brasileira juvenil. Então tive a oportunidade de receber convocação para 2 mundiais. Um deles eu tive a oportunidade de jogar quando era juvenil. E depois ingressei na Faculdade de Educação Física por conta do rugby, né? Então, O rugby conduziu a vida, né? queria de qualquer forma viver esse sonho. Então, para mim era um sonho. Eu comecei a faculdade e sonhava em um dia poder viver do rugby, né? Poder profissionalmente atuar e seguir, porque sempre era um ambiente que me deixava extremamente feliz e satisfeito, né? Se não o maior, um dos maiores projetos de rugby do Brasil, sem dúvida, é o de São José. Você é o precursor dessa história, ou um dos precursores dessa história, né? O que o São José fez no rugby é histórico quando a gente traz para uma realidade rugby Brasil? Eu acho que sim, né? São José,
Quando eu entrei já tinham pessoas fantásticas, né, que inspiravam outras, mesmo inconscientemente eles já inspiravam pelo exemplo, né, pelas atitudes que tinham, então isso me influenciou muito. E, e o São José teve essa veia, digamos assim, empreendedora no rugby nacional. Então, dominava no final da década de 90, já tinha uma maioria, um trabalho de base muito forte, provavelmente um dos mais fortes do Brasil naquela época, né? Hoje já tem diversas outras entidades, clubes que identificaram isso e começaram a fazer excelentes trabalhos com as categorias de base. Mas o São José tinha essa veia muito forte. Então, começou a dar tanto resultado que, né, nos anos 2000, de 2000 a 2010, o São José dominou muito o cenário nacional. E, e as pessoas que viveram tudo isso, algumas que passaram por aqui, outras que começaram o rugby junto com a gente, com o São José, e foram para outras cidades, levaram a sementinha do rugby e plantaram lá. Né? Então, como o Rafael Simão, lá em Ilhabela, o Edson Abrantes, no Jacareí. Hoje o Jacareí né, provavelmente o irmão mais novo do São José. E é um clube exemplo, referência, já ganhou seus primeiros títulos nacionais, tem um trabalho incrível de base, né, seguiu bons passos que o São José também deu em relação a parcerias, não só com o setor privado, mas sobretudo com o setor público. Então tem um apoio, consegue crescer, consegue gerar novos atletas. Então acho que o São José tem um papel fundamental nisso, no que diz respeito a possibilitar a criação de novos nichos, novos locais para o rugby crescer, mas também influenciar, né, clubes e equipes tradicionais, algumas que nasceram antes, bem antes do São José Rugby, mas que viram a forma como o São José trabalhava, o que conseguiu construir né, adotou boas práticas e eu acho que sim, o São José Rugby contribuiu muito para o crescimento do rugby nacional, né, sobretudo nessa época de 2000 a 2010, 2012, 13, né, quando tinha a maioria dos atletas em seleções juvenis, em seleções adultas masculinas, seja de rugby sevens ou de rugby 15. Então, realmente teve um papel determinante aí no crescimento do rugby aqui no país. Você falou que no rugby todo mundo tem apelido, né? Eu lembrei aqui do Febem. A gente trabalhou junto lá na TV um tempão, né? O Fernando. Mandar um abraço pra ele ali. E eu gostava muito de futebol, ele é apaixonado pelo rugby, né? Disse que jogava bem, não sei se é verdade ou não. É, e ele, às vezes, falando de futebol, ele falava, cara, eu fico indignado no futebol, como os caras vão pra cima do árbitro. Pô, no rugby, se a gente falar com o cara, e nem falar com o cara a gente fala, é uma relação de respeito muito grande. Jamais que um jogador vai peitar o cara desse jeito e tal. Queria que você falasse um pouquinho desse conceito do rugby, Mal, assim, não da questão de regras de jogo, eu acho que não é o caso aqui, mas o que o rugby traz para esse jovem, né, que a gente vê no futebol lá, indo pra cima do árbitro, às vezes até dando porrada no árbitro, e no rugby, essa relação de respeito, algo muito diferente, apesar de parecer um esporte muito bruto, né? Eu acho que o rugby, por ter essa principal característica, é um esporte de contato físico muito intenso, é um esporte de muita agressividade, né? Mas como outras modalidades, por exemplo, como o judô, né? Você vai ver uma final olímpica, o atleta ele tem que ser muito agressivo, mas com valores, né? Com respeito, com disciplina, com integridade. Então o rugby carrega muito essa veia, né? Acho que desde do seu início, né, na Inglaterra, e é um esporte que se desenvolveu e cresceu muito, e a sua aplicação era com jovens da burguesia que em algum momento precisava de um ambiente mais disciplinado. E o rugby traz muito isso, né? Ainda que seja um esporte onde você vai
ter ações de muito contato físico, você tem que ter um controle mental muito grande, né? Porque algumas vezes você vai no contato físico sobrepor o seu adversário, mas muitas vezes você vai sofrer um revés, né? E nessa hora que você sofreu um golpe, que você, né, caiu de costas e foi bloqueado por uma boa defesa, você não pode levantar e descontar a sua frustração, a sua indignação, a sua até raiva, né, no adversário, ou frente a uma marcação que você não concorda do árbitro, você questionar, né? Então, realmente o rugby tem esse ambiente que começa já nos treinamentos, então é um ambiente que exige que se tenha disciplina, que se tenha muito respeito, né? A falta de respeito dentro do treino inviabiliza a continuidade dos trabalhos, inviabiliza a construção de uma equipe e você fatalmente não vai jogar rugby se você entrar com o espírito de desrespeitar, né? De faltar com a disciplina, seja com o treinador, seja com o seu companheiro de equipe, com um árbitro, né? Ou com o adversário. Então, o rugby tem esse ambiente de equidade, de que todos ali, né, não importa quanto você tenha de força, mais do que outra pessoa, não importa quanto você tenha de tempo de rugby, de experiência ou de nível de jogo, né, você tem que respeitar o seu companheiro, você tem que respeitar o seu adversário da mesma forma que você se respeita. Então, é um ambiente que realmente desenvolve isso. Eu acho que é hoje também um dos atrativos que muitas pessoas que às vezes vão praticar alguma modalidade e não se sente muito bem em determinado ambiente, né? Que tem às vezes algum bullying, alguma coisa que acaba acontecendo, né? No rugby é óbvio que a gente tem momentos de interação, de descontração, de brincadeira, Mas tem mas respeito. tem bastante respeito e isso é inegociável no rugby. E é legal você falar desse mundo do rugby, porque eu não sei o nível de conhecimento do público do esporte. Mas aí também, conversando com o Fernando, a gente conversava muito de rugby, né? E ele falou, não sei se foi um mundial, um sul-americano que ele foi, e ele falou assim, cara, a sensação lá fora, o jogador de rugby, é de popstar. Assim, na competição que a gente tava lá fora, eu não vou lembrar o país agora, porque essa conversa faz uns 20 anos, é tipo Copa do Mundo, cara. É TV com helicóptero, na época não tinha drone, com helicóptero fazendo você saindo do hotel, entrando no ônibus, indo pro jogo. É transmissão na ESPN lá da Europa. É um negócio maluco, assim, né? Então eu queria que você desse um pouco de noção, Mamal, pra quem achar o rugby, sei lá, tem uma galera em São José, uns malucos lá que jogam. O que é o rugby no mundo? O rugby primeiro, é o segundo esporte coletivo mais praticado, né? Só perde pro futebol. O rugby e o futebol tiveram a mesma origem na Inglaterra, era um único esporte, né? E que quando começou a ser muito praticado, amplamente divulgado e com campeonatos que envolviam diferentes cidades, escolas da Inglaterra, quando foi determinar oficialmente as regras, alguns queriam a condução da bola com as mãos, o que tinha também o tackle, né, que é derrubar a pessoa, e outras escolas queriam somente com os pés. E aí nessa hora separou o rugby do futebol. Mas como diversos países aí a colonização inglesa foi muito forte no mundo todo, então onde os ingleses, o Império Inglês chegava, tinha muito a divulgação do rugby. Então o rugby ele foi muito disseminado pelo mundo. Aqui no Brasil não tanto, porque a gente teve uma predominância portuguesa muito forte, mas os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, né, a gente vê o rugby nas escolas públicas, né? Então, o rugby realmente faz parte. E para entender um pouco mais por que isso do rugby, eu vejo assim, é um esporte que exige muito. Para você chegar no alto nível, exige muito, né? Sem desmerecer ou
né, qualquer coisa do tipo, mas às vezes o jogador parece ter uma habilidade para jogar bem o futebol, né, que as pessoas chamam de talento. E ele vai lá e se destaca, né? Às vezes individualmente. Né? Então, às vezes tem um craque brasileiro que ele tem uma habilidade extraordinária, excepcional, e ele, né, alcança voos extraordinários, vai para países, campeonatos, equipes de ponta no mundo. E o rugby é uma modalidade que exige muito, muito trabalho, muito esforço, muita disciplina, muita dedicação. Ninguém se torna um excelente jogador de rugby pelo seu talento. Ele tem muito trabalho, tem muito treinamento. E você vai pro treinamento, é duro, é árduo, é um ambiente hostil, porque é o contato físico, né? Que Toda ou hora. você se impõe ou você sofre. Então, o jogador, para estar no alto nível, ele tem que ter uma constância de treinamento muito grande. E Não tem são essa. 6, 8 meses, são 8, 10, 12 anos regrado, com muita disciplina na sua alimentação, no seu descanso, né? Nas horas que você está fora do treino. Não só no treino, porque o treino às vezes para essas pessoas é muito prazeroso. E tudo que é prazeroso, o tempo passa rápido, você consegue fazer sem tanto esforço. Mas a disciplina fora de campo tem que ser tremenda. Então não é qualquer um que consegue, né? Então, um capitão da seleção, ah, quando a gente tem as Olimpíadas, não joga em Inglaterra, País de Gales, eles jogam como Reino Unido, né? Então, o capitão do Reino Unido nas Olimpíadas de rugby, ele já foi da tropa de elite do exército inglês. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que treina, esse final de semana não vai ter jogo, vou fazer uma farra com os meus amigos. Não. Não é esse tipo de pessoa. É É uma pessoa elite muito mesmo. centrada, muito focada. Então, quando a gente pega países assim excepcionais no rugby, como é o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, aqueles caras eles são idolatrados, porque eles não são qualquer um. E tinha essa sensação mesmo, Amal, igual o Fernando me contou, de, por alguns momentos, né, de popstar, realmente, de repente você tá lá, pô, ESPN fazendo o seu jogo, que pro futebol super normal, né, super natural, e de repente aqui no rugby não, né, não tem esse espaço na TV aberta, muito menos, né, mas na TV fechada, há 20 anos também não tinha, e de repente você tá lá, né, cheio de repórter e num canal, no principal canal de esportes do mundo, se Sim, sentindo estrela. tem isso. A gente teve até uma oportunidade em 2004, quando a gente foi jogar um campeonato no Uruguai. E é um campeonato que reúne assim os principais clubes daqui da América do Sul. É um torneio de rugby sevens que acontece e tinha a cobertura da ESPN, né? Então o Fernando Castellani, o Febem, né? Tava lá e aí a gente tava jogando e a ESPN cobrindo, e uma hora o repórter veio entrevistar, e aí, né, o Febem tava lá e pegou o microfone, deu umas palavras e saiu na ESPN, tudo mais, né? E legal. Depois de alguns anos, né, o Febem ele entrou nessa área profissional, começou a trabalhar, Tá na né? SPN hoje? Ingressou na TV, passou pela ESPN, hoje ele já saiu da ESPN, já não está mais lá, né, na diretoria, e hoje trabalha para Google. E quando ele entrou na ESPN, ele começou a ter o contato com o pessoal, ele falou: "Poxa, vocês têm todos os materiais, vocês têm os arquivos?" Ele falou: "Cara, a gente tem, né?" Aí ele falou: "Poxa, então busca lá." Procura aí. E aí procurou, encontrou, né? E o material tava lá, né? Registrado, arquivado de alta qualidade e tal. Então, foi muito legal, porque é como você falou, aqui no Brasil ele é pouco conhecido, mas quando a gente vai para os países onde o rugby é desenvolvido, você vê o brilho nos olhos das crianças, dos jovens que estão ali, porque muitos sonham com aquilo, muitos Que sonham em legal. estar, né, como atleta
do time principal do seu clube, né? Estar como atleta do time principal do seu clube já é uma honra para muitos. Chegar a uma seleção regional, chegar a uma seleção nacional é extraordinário. Então, em diversos países que a gente vai, a gente vê isso. Que legal. Crianças jovens vão acompanhados dos seus familiares que muitas vezes estão ali apoiando, né, a menina, o menino que está começando na modalidade. Então esse apoio familiar é muito importante também para que ele possa ter esse desenvolvimento pleno, né? Então é muito legal a gente poder viver isso. Infelizmente a gente não tem isso no Brasil, mas quem vai para fora e tem essa experiência, sente esse gostinho, jamais esquece. E você falou que não tem no Brasil, mas em São José dos Campos existe esse trabalho, né? Às vezes com mais investimento, com menos investimento, mas ele existe, né? Você falou que você está há 30 anos no rugby? Isso, comecei em 92, são 32 anos. 32 anos de rugby. Como é que é o esporte hoje no Brasil, de uma forma geral? Óbvio que eu sei que melhorou, mas está muito aquém do que você sonha ainda. Olha, o rugby cresceu bastante no país, né? A gente tem uma quantidade de clubes e aí, consequentemente, de treinadores, de jogadores, de voluntários, que é bem importante também, muito maior do que a gente tinha em anos atrás, né? Mas a essência do rugby não mudou, ela é estritamente amadora, né? Uma pessoa que queira um dia viver profissionalmente na área de atleta tem que ser realmente um destaque muito grande, conseguir chegar à seleção, né? Para aí sim você poder ter contratos, e não são contratos Milhões de dólares. de milhões de dólares ou de 4 ou 5 anos. Então você faz o contrato com uma franquia para um campeonato de 4, 5 meses. Aí depois você faz um contrato com a seleção brasileira. Aí de repente acabou a temporada no Brasil. Você tem uma janela de descanso, é onde acontecem os campeonatos, né? A época lá na Europa, em Portugal, sobretudo, que vem recebendo bastante gente aqui do Brasil. Então aí ele consegue um contrato lá. Então é um jogador que não tem uma estabilidade, né? Ele precisa buscar oportunidades. Ele precisa seguir Se manter em alto nível. estudando, se formando e se manter em alto nível para que ele possa ter uma perspectiva melhor no futuro, né? Então não é uma vida fácil para quem quer viver profissionalmente, né? Hoje o mercado para profissionais da área, sobretudo da área esportiva, pode ser a saúde, como o profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, o preparador físico, que é o profissional de educação física também, ou na área da gestão esportiva, né, o marketing, a administração. Começa a criar-se um mercado mais forte, mais profissional, né, que vai também ajudar todos os outros segmentos do rugby a crescerem. Mas perto de outros países a gente ainda está começando a se equilibrar de pé, começando a entender, né, qual é a largura dos passos que a gente vai ter que dar. Não adianta querer dar passos muito grandes que fatalmente a gente vai cair, vai ter que recomeçar. Então o rugby brasileiro acho que está um pouco nesse momento de consolidação, né? As empresas, o setor público começa a enxergar que o rugby não é só uma modalidade física que reúne, né, ainda que seja um esporte democrático, que vai do mais alto até o mais baixo, do mais magrinho, franzino, até o mais pesado e mais forte. Não é só uma modalidade que reúne, né, simpatizantes do contato físico, mas que, sobretudo, forma boas pessoas, né, porque ali não tem atalho, né? Legal. Não adianta o jovem, a gente orienta muito isso, e hoje, infelizmente, a gente encontra jovens que querem atalho no estudo,
querem atalho numa melhor condição financeira, né? E a vida nem sempre é assim, né? Então, alguns preferem, às vezes, trocar 3 anos de colegial, né? Que você tem aí 200 dias letivos, 5 horas por dia. São 1.000 horas por ano estudando. Foco, atenção, concentração, né? Criatividade, né? Tomada de decisão. Eles querem trocar por um supletivo de 5 Pra meses. matar rapidinho. Que você vai fazer em 200, 300 horas. E eles acham que isso é lucrativo. Eu estou ganhando com isso. Eu estou deixando de fazer 3.000 para fazer 200, 300 horas. E ver vantagem nisso, né? Então o rugby, eu acho que ele pode agregar muito à sociedade nesse sentido, né? De formar pessoas mais conscientes, mais críticas, né? E que entendam que alguns atalhos não são bons, né? Não são construtivos. Deixar um recado aí pros pais, né? Levem seus filhos pra conhecer, experimentar. O projeto é sério, é bacana. Então, fico aqui pegando a sua licença aqui pra eu fazer o convite. Claro, não, isso é o convite para todo mundo que tenha rugby próximo, seja em São José, em diversas cidades aqui do Vale do Paraíba também tem, em São Paulo, no Brasil, enfim. E aonde quer que você vá, né, o rugby vai sempre, sempre prezar, né, pelo respeito, pela disciplina, pela integridade, pela paixão, né, pelo esporte, Por valores. por valores, pela solidariedade. Então, os jogadores, as atletas sabem que não se constitui um time com 3 ou 4 atletas de destaque. Então, se tem alguma companheira na sua equipe que não está bem, que está precisando de uma ajuda, o time apoia, o time ajuda, né, seja dentro ou fora de campo. Então, existe uma troca muito grande entre as equipes. Então, é nítido ver se para alguma equipe está faltando a questão da disciplina, né, do respeito. Isso é prontamente resolvido naquela temporada. Então, os treinadores se conversam muito, realçam muito aos olhos quando a gente vê um time que tem 2 ou 3 que não tem disciplina, que não tem respeito, que estão ali para provocar, que estão ali para eventualmente conseguir, né, uma briga. Então isso é bem identificado e é bem cobrado, né? Isso é uma coisa que todo mundo que está no meio do rugby trabalha muito para que isso não aconteça no meio. Bom, Mal, você falou de valores, agora um pouquinho falou de saúde, né? Do contexto saúde. Hoje, quem olha seu Instagram, depois o pessoal deixa o arroba dele aí, vê lá um consultor de atividade física, de saúde, não sei bem o nome que tá lá, mas uma espécie de consultor de atividade física, né? Queria que você falasse o que é isso, o que é essa sua vertente, além de rugby? É uma espécie de personal? É só um nome diferente? O que é esse lado aí do Mal Mal? Eu acho que através de todos esses anos acompanhando equipes de alto rendimento, entendendo como se formaram todos esses grandes atletas mundiais, né? Eu aprendi que não se trata somente de ter um corpo, né, preparado, não se trata somente de fazer o treino de força ou de resistência, o que vai gerar hipertrofia. É preciso bem mais do que isso, vai bem além. Então, depois de me aprofundar muito nas questões da preparação física, preparação técnica e tática, eu percebi que as pessoas precisavam de muito mais do que isso. Não só para se constituírem como boas pessoas, mas para terem essa qualidade de vida, né, que hoje em dia não é que está deixada de lado, mas eu acho que É muito falado e pouco praticado. e talvez pouco. Existe uma compreensão, mas existe uma dificuldade, um bloqueio muito forte hoje da nossa sociedade
que valoriza muito a pessoa que se dedica na profissão, que está 100% do tempo correndo, que está 100% do tempo Dando focada no resultado. trabalho, trazendo resultados, né? Trazendo uma rentabilidade para o trabalho. E as pessoas não aplicam isso no seu dia a dia, na sua vida. Então essa consultoria começou depois da pandemia, né? Quando os problemas se acentuaram bem mais, né? Muitas coisas ficaram bem mais explícitas, né? Sobretudo a questão mental, a parte cognitiva, a parte emocional. E aí eu comecei a atuar com uma clínica em São Paulo e que trabalhava com pessoas do mercado financeiro, né? E ali você consegue observar bem, né? As pessoas que estão ali no início ou às vezes num caminho um pouco intermediário e que não tem tanta consciência, mas não tem, né, não tem um autoconhecimento, então a pessoa dorme pouco e dorme mal. A pessoa não se hidrata. Acorda de manhã até a hora do almoço, são 2 xícaras de café preto, né? Aí na hora do almoço um refrigerante. Aí no meio da tarde um café, aí à noite ele lembra que, nossa, deixa eu tomar um copo d'água. Né? E assim, Eu tomo uma água aqui depois, né? o importante não é isso, o importante não é dormir, não que dormir, né? Eu acordo de manhã, um cafezinho e já tô ligadão. Então, eu comecei a identificar, né, através dessa consultoria que pessoas que tiveram acesso, né, ao estudo, ao conhecimento de como funciona o corpo humano, né, o que é uma alimentação saudável, mas negligenciam totalmente, né, a atividade física, então, né, parece ser um luxo de pessoas que têm horários livres no dia, Bom, né? mas diante de todo esse contexto, eu sei que você não deve ter uma receita de bolo, uma resposta prontinha. Mas o que é qualidade de vida? Para mim, a qualidade de vida passa pela pessoa, primeiro, se conhecer, né? E se conhecer não é saber como ela é saber como ela está. Porque você não é a mesma pessoa ao longo da sua vida toda, né? Então, quando você está entrando na fase adulta e está começando a sua vida profissional, você é uma pessoa. Quando você está chegando na meia idade, você é outra. Quando você vai avançando, né, você vai se transformando. Então, saber como você é, ter esse autoconhecimento, trabalhar o autodesenvolvimento. Então, nessa consultoria eu sempre falo para as pessoas, definitivamente não sou eu quem vai definir a melhor proposta de atividades, né, para você. É você. Você precisa se conhecer, você precisa entender as suas preferências, né, para entender e escolher as melhores atividades. Então, eu costumo falar muito, as pessoas, primeiro, elas relacionam a atividade física com, muitas vezes com esporte, né, com alguma modalidade que gostava quando era mais novo. Então, gosto do futebol, eu vou lá jogar o futebolzinho com os meus colegas, né? E chega lá, competitividade, né? Acha que tem 20 O anos? estado de jogo, acho que tem 20 anos e todo mundo quer jogar pra valer. Então as pessoas costumam relacionar a atividade física com atividade de alta intensidade, com esforço, e não é só isso, né? Então, alguns ganhos que você vai ter que são importantíssimos, né, pro seu desenvolvimento motor. Então, massa muscular, nível de força. Hoje, a longevidade, né, estudos já mostram que a longevidade está muito relacionada com a massa muscular que você tem em quadril e coxa,
Não é nem ter ombros, né? Peitoral, costas, braço, mas quadril e coxa. Isso é importantíssimo, né? Mas não adianta você ser, né, um cara com uma massa muscular, enfim, você vai lá na academia, você faz o agachamento, você faz o leg press e tá forte. Se você não tá com a cabeça boa, se você não tem bom sentimento, se você não sente que... Se você não tá bem com você mesmo, né? Então, a atividade física, ela vem para contribuir não só com a questão motora, fisiológica, não só você tá ali na academia com fone, né, alienado de tudo, né, puxando um cabo, empurrando uma plataforma, empurrando um peso. Né? A atividade física ela também tem que vir para contribuir com o aspecto cognitivo, com o aspecto emocional. Né? Então, existe uma liberação hormonal com atividade física que traz todos esses benefícios. Existem adaptações para cada tipo de atividade. Então, é diferente você estar na academia e você estar num parque. Né? Muito diferente. Muito diferente, com a natureza. E assim, é uma atividade que você, no que diz respeito à intensidade, é muito baixa. Você está fazendo uma caminhada, né, a frequência cardíaca confortável, 65, 70, 75, né? E sobretudo com uma modulação de atividade mental diferente. E às vezes as pessoas falam que assim, parece coisa de... Ah, você vai ficar... Que moleza? Que moleza, sua atividade é ir andar num parque, olhar a natureza, sentir os aromas, sentir energia, escutar os pássaros, desacelerar, né? Pô, quer só o... né? Quer ficar só com o docinho na boca, né? Então, mas assim, o exemplo que eu posso dar é esse. Se eu te submeter a uma situação de, de pânico, né? Então, você está sofrendo um assalto e alguém está com uma arma apontada na sua cabeça. Você está numa situação de estresse tremendo. E essa situação, ela aconteceu por 1 minuto. Se eu colocar repetidas vezes, se eu colocar na sua vida todos os dias esse 1 minuto, ao final do ano, cara, todo dia, 1 minuto eu tenho esse pavor. Vai acabar com a sua saúde mental. Vai acabar. E o oposto também se aplica. Se você for capaz de colocar uma atividade de 10, 15, 20 minutos de desaceleração, né, de trabalhar o seu sistema nervoso de maneira a amenizar, a desacelerar, né, a trazer uma situação de conforto, isso é acumulativo também para o organismo. Legal. Então, traz os seus efeitos. Então, as pessoas hoje, vamos fazer um desafio, vai fazer uma atividade física de média intensa, 40 minutos por dia, vai fazer uma atividade mental, vai estudar 40, 50 minutos por dia e também vai fazer uma atividade de desaceleração. Vai meditar, vai desacelerar ou vai fazer uma caminhada. Não tem dúvida que para a imensa maioria ficar sentado, sem fazer nada e desacelerar é o mais desafiador, é o mais difícil. Óbvio que tem pessoas que falam, não me fala de exercício que, nossa, não consigo. Para essas pessoas também é possível se encontrar uma atividade física adequada, né, que não vai trazer aquele prazer todo, mas vai fazer sentido para a pessoa no propósito dela. Fazer sem o celular, né, Mal? Sim, pelo amor de Deus, né? Vai conseguir fazer, vai conseguir executar, mas desacelerar, né, trazer um estado, né, mais calmo, né, ter esse controle mental é desafiador para a imensa maioria das pessoas.
Você falou de um estudo, né, de massa muscular, eu acompanhei alguns estudos e alguns entrevistados falam isso, que a sua qualidade de vida na terceira idade ou melhor idade, né, que se usa agora, está intimamente ligada à questão de músculo ou de massa magra que você falou, né? É possível, Mamal, eu ter essa qualidade de vida buscando outras atividades conforme você falou, ou eu preciso ir para academia ou de alguma forma trabalhar peso para ter essa saúde? Olha, eu vejo como existe óbvio, uma preocupação muito grande com a questão física motora, né? Porque hoje em dia, pelas tecnologias, pelo ambiente, pela cultura e pelo hábito das pessoas, o sedentarismo está muito em alta, então a gente atingiu uma situação no mundo onde a obesidade é um problema maior do que a fome. Então, existe essa preocupação em trazer à consciência as pessoas da importância da atividade física, óbvio, para você ter uma massa muscular, né? Então, as pessoas hoje estão estritamente preocupadas em ter uma poupança financeira, né? Ao invés de ter uma poupança de saúde, né? Acumular boas condições, né, fisiológicas, físicas. Mas hoje a gente também vê um crescimento muito grande de doenças que estão acometendo a sociedade que não tinham antes. Neurodegenerativas, por exemplo. Então, atividades de alta intensidade nem sempre estão relacionadas a uma boa saúde mental. Então, é importante buscar atividades que desenvolvam o lado cognitivo, né? A imensa maioria já gera uma proteção quanto a isso, né? Mas é um sistema bem complexo, né? Envolve uma alimentação saudável, que você tem uma microbiota intestinal que, né? E assim, não tem um comprimido que traga isso, né? É como agricultura, né? O que você colocar ali, você tem que colocar água, você tem que colocar o adubo, você tem que Cultivar. cultivar. Então, você cultiva as bactérias intestinais com aquilo que você ingere. Se você ingere só o açúcar simples, se você só come chocolate, seu intestino vai ser craque em digerir o chocolate e as bactérias que vão estar lá, que vão predominar, vão ser essas. Se você come muito embutido, enfim, o que você come, você cria uma colônia, né, no seu intestino capaz de digerir aquilo. E elas não fazem só isso, né? Elas ativam diversos processos dentro do organismo que pode ser maléfico ou benéfico, dependendo, né, das colônias que você tem. A questão do sono também, as pessoas negligenciam muito. Sobretudo na terceira idade, existe um mito de que pessoas mais idosas precisam dormir menos. E é errado, né? É como falar que pessoas da terceira idade precisam de uma densidade óssea menor. Aí a pessoa vai lá, tem uma queda, tem uma fratura de fêmur, né? Vai ter complicações que vão dificultar o resto da vida da pessoa, né? E as pessoas acham, ninguém acha que precisa de uma densidade óssea menor, né? Então o sono é igual, as pessoas começam a dormir menos, começam a ter uma desregulação, né, do seu ciclo circadiano, a melatonina, tudo isso, né? Acordam 4, 5 horas da manhã, né? Não tem mais sono, né? Geralmente buscam atividade física pela manhã, né? Tem a sua refeição, no período da tarde, mais para a noite, costumam descansar, ficar mais em casa e desregula. Desregula o seu ciclo circadiano, você começa a ter dificuldades de sono, né? Aí às vezes costumam apelar para medicamentos. É óbvio que muitas vezes o medicamento Necessário. é necessário, né? Mas muitas vezes é possível mudar esse ciclo, ter algumas modulações sem a utilização de medicamentos, para que a pessoa possa ter o sono adequado, né? E que impacta diretamente na atividade mental.
né? Seja, né, a atenção, muitas vezes a memória, né? Então, hoje a perspectiva é pessoas de 65 anos, uma em cada 10 ter Alzheimer. É muito A pesado, hein? perspectiva é com 85 anos, uma a cada 3. Um de nós três vai ter, nós estamos 3 nessa sala. É assustador, Então né? é assustador, né? Então é importante que as pessoas tomem a consciência daquilo que pode trazer saúde, que pode trazer longevidade, né, de maneira saudável, né? Uma parte está relacionada à atividade física, que não é só de alta intensidade, mas que possa, né, como a gente falou, a Dá caminhada no prazer. parque, andar de bicicleta. Então, né, é uma força diferente, é um equilíbrio. Eu presto atenção, eu faço força, eu olho lá na frente, se tem alguém passando, eu presto atenção. Uma hora eu olho, né, um pássaro, alguma coisa, eu vejo, então eu tô ativando, né, diferentes áreas do cérebro que sentado num aparelho na academia eu não ativo, né? E não estou falando que uma é melhor que a outra, mas uma complementa a outra. E aí, saindo da parte da atividade física, a alimentação, né, o sono, né, e a questão emocional, né, se entender melhor, atender melhor ao seu organismo, né, e tentar diminuir níveis de ansiedade, de depressão. E é um sistema complexo, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa que você vai fazer que vai resolver o seu problema. É um conjunto de fatores que você precisa entender isso, você precisa se conhecer, né? Você precisa permitir-se o autocuidado. Então, fazer atividades de baixa intensidade é um autocuidado, né? Em alguns momentos você se preocupar com uma alimentação mais saudável, seja ela fora de casa, né? Que você compre em algum lugar, ou você produzir ela na sua casa, é um autocuidado. Então as pessoas veem como, nossa, é trabalhoso, né? Ficar cozinhando, não tenho tempo, não tenho paciência. Mas a partir do momento que você entende o porquê disso, você, né, dá significado, você tem um propósito maior, e aí a execução disso começa a ter um olhar diferente, né? Falei com o Mau um cara do bem demais. Isso não foi entrevista, Mau, foi uma aula. Durma, coma bem, se exercite, cuide da cabeça, cuide da alma, do espírito. Não tem receita de bolo, mas tem caminhos aí, né? Mau, eu queria terminar com você fazendo duas perguntas que eu faço para todos os entrevistados aqui. Já estou ansioso pela sua resposta, porque você tudo cria um conceito, uma aula. O primeiro é, qual que é a grande lição que o esporte te trouxe na vida? Ou te traz ainda, né? Uma das principais lições é que a gente tem que estar sempre disposto a aprender, sempre disposto a aprender. E eu acho que é da natureza do ser humano, da evolução do Homo sapiens que desenvolveu, né, no seu córtex pré-frontal essa questão de socialização. Então foi a partir disso que o ser humano evoluiu. Algumas pessoas são boas em algumas coisas, outras são boas em outras, né? Então essa capacidade de inovação, de criatividade faz com que surjam potenciais e que fatalmente você não vai ser um potencial em tudo. Então, estar disposto sempre a aprender com as pessoas, né, em ambientes coletivos e saudáveis. Então, o esporte sempre me trouxe para um ambiente coletivo e sempre na troca com as pessoas foi onde eu acho que eu extraí os maiores aprendizados, né, no esporte coletivo de alto rendimento, com amigos próximos, com o exemplo de pessoas que muito faziam ou pouco faziam, né, para sua profissão, para sua vida pessoal, familiar, para sua saúde. Então, basta a gente estar aberto a esse aprendizado e olhar à sua volta que, né, fatalmente você pode tirar
boas conclusões e bons aprendizados. E seu grande ídolo no esporte? Quem é e por quê? Nossa, aí é uma pergunta difícil, hein? Talvez a nossa geração, né, tenha sido muito marcado por um esportista que ele era de uma modalidade individual, que era o Ayrton Senna, mas que era uma pessoa, né, extraordinária. Espetacular. Né? Tinha o seu jeito de ser, né? Muitas vezes bem incisivo, com uma fala bem direta, né? Sem curvas, mas era uma pessoa que me inspirou, né? E que, né, até hoje, quando eu vejo algum vídeo, alguma palavra dele, eu me emociono, porque realmente foi uma pessoa que... acho que muitos da nossa época acordavam no domingo para ver as corridas, né? Para ver a habilidade. Na época que eu assistia, eu vi a habilidade, vi o que ele fazia e não conhecia, não sabia tanto, né, sobre a pessoa, né, sobre o ser humano Ayrton Senna. E depois de um tempo, quando eu entrei na educação física e tudo mais, eu, né, comecei a entender mais o porquê ele conseguia fazer tudo aquilo, né, pela pessoa que ele era, né, pelo exemplo de como trazer para a prática aquilo que na teoria às vezes muitas pessoas sabem, mas não conseguem praticar, né? Então é simples, né? É prático de se fazer, basta querer. Então tem que ter propósito, tem que ter disciplina e atitude, né? Então isso eu acho que são coisas que Ayrton Senna era exemplo e referência. Ayrton Senna da Silva, o campeão disparado dessa resposta impressionante. Mamal, obrigado. De verdade, foi uma aula, foi um prazer. A gente faz o programa para outras pessoas, mas impressionante como faz a gente refletir aqui te ouvindo. Obrigado de coração, sucesso, mais sucesso para você ainda. E agradeço você também que nos acompanhou. Tenho certeza que você sai aqui cheio de minhoquinha na cabeça. O que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar, como é que eu vou melhorar. E a gente está aqui para isso, para a gente crescer juntos. Um grande abraço, semana que vem tem mais.